Meu nome é Elissana, eu tenho 22 anos, eu fui aprovada em medicina na Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, em Ilhéus, na Bahia. Foi difícil o preparo de estudar para medicina, né? Principalmente porque eu tive toda a minha formação acadêmica em escolas públicas, desde o ensino fundamental até mesmo o ensino médio. E como é sabido, né, o ensino nas escolas públicas tem aquela defasagem em comparação a outros tipos de ensino particular. Então, eu já sabia desde o início que eu teria que me dedicar o dobro do que muitos alunos se dedicariam para aquela tarefa de ser aprovado. Eu optei por estudar por meio de um cursinho online, primeiramente porque os cursinhos preparatórios da minha cidade eram muito caros, então uma faixa de valores não achava-se um cursinho preparatório de medicina por menos de R$ 2.000. Então o cursinho online, ele era mais democratizado, né, mais acessível, então foi um dos maiores motivos que eu escolhi para fazer. E outro motivo também é a questão da liberdade que o aluno tem de se programar, né, não é, ele querendo ou não cria uma rotina, ele tem que, na força, digamos assim, criar um senso de responsabilidade e disciplina para conseguir levar a sério os estudos, né, de forma organizada. O começo da minha rotina preparatória dos estudos por meio do cursinho online foi muito caótica, porque eu já saí do ensino médio, eu já não tive um bom preparo no ensino médio para vestibulares, então eu estava meio que crua, sabe, sem nenhum tipo de base. Então, o primeiro impacto que eu tive foi o tanto de conteúdo que eu precisaria estudar para prestar as minhas provas. Então, isso foi muito impactante para mim na época. Eu tive muita dificuldade em organização, né, que eu acho que a maioria das pessoas tem, e também em relação a matérias que eu nunca tinha, a conteúdos que eu nunca tinha visto no ensino médio. Por mais que estivesse na grade curricular, eu nunca tive contato, ou foi um contato muito superficial. E ver aquilo de forma profunda, né, por meio das aulas e listas de exercícios, foi muito complicado no início. Eu tombei com 4 no primeiro ano. Eu terminei o ensino médio e já optei por assinar o cursinho do Quadro para iniciar os meus estudos para passar em medicina. Porque, como eu disse, eu não tive nenhuma base do ensino médio, então eu precisava começar de alguma forma. E eu gostei bastante, né, porque eu pesquisei sobre o Quadro e percebi que era um cursinho muito bom, e ainda é. E ele tinha esse foco em medicina. Então eu sabia que era o cursinho que eu iria assinar. Aí eu já assinei o cursinho do Quadro e no primeiro ano foi muito complicado, como eu disse, porque foi um ano de adaptação. Eu não tinha nenhum tipo de bagagem, então foi o ano que eu construí a minha bagagem. É tanto que eu não fui muito bem no primeiro ano do Enem e eu não me frustrei, porque eu entendi que eu estava construindo a base para depois edificar todo o que seria, né, a minha trajetória educacional nos últimos 7 anos, né, que eu fiquei estudando para passar em medicina, e os 5 anos que foram, né, digamos assim, para valer, que foi quando eu terminei o ensino médio e fiquei 5 anos estudando. Então, nesse primeiro ano, o que eu tenho a dizer é que foi muito complicado e confuso, mas eu já sabia que ia ser assim, não foi nenhuma surpresa. Eu percebi que deu resultado o cursinho e que por mínimo que seja, né, uma conquista, é uma conquista, a gente deve comemorar. Quando eu fazia os simulados, eu via que a cada progressão de simulados eu tinha acertado um pouquinho a mais. Uma questãozinha de um conteúdo que eu tinha errado no anterior, nesse deu certo. Então isso me motivou a perceber que não, tudo bem, eu errei, eu pude ter tido uma dificuldade inicial, mas que essa dificuldade está sendo superada. Nos anos subsequentes ao início do meu cursinho, as minhas notas foram aumentando gradativamente. Tanto que eu me dava ânimo, sabe, para continuar estudando, porque eu percebi que tudo bem, eu não tive a nota necessária para passar em medicina, mas eu tive uma evolução. Mínima que fosse, mas eu tive uma evolução. E isso me motivou bastante a continuar a jornada até ser aprovada. A questão emocional durante o meu preparo para o vestibular de medicina, ela foi bem complexa, porque, como você disse, é muito complicado, né? A gente que estuda mais de um ano para tentar passar em medicina, manter aquela mesma motivação que tinha no início. Porque tudo bem, no primeiro ano tudo é novo, então assim, você fica animado, meio que você aceita tudo, não, tipo, eu não passei, mas no próximo ano eu vou.
Só que no meu caso, eu fiquei 5 anos sendo reprovada no vestibular, né, no Enem, no caso, e foram 5 anos de reprovação, 5 anos, assim, de que não, eu não consegui. Será que o problema sou eu? Será que eu sou burra, né? Será que eu sou incapaz? Então eu tive bastante ansiedade durante esse processo. Eu mesma me cobrava, ninguém da minha família precisava me cobrar para falar, nossa, vamos lá, vamos passar, porque todo santo dia eu me cobrava, sabe? Ninguém precisava brigar comigo, porque a minha consciência já era meu castigo, digamos assim, de não ter passado no ano que eu fiz o vestibular. Então, o que eu acredito que muitas pessoas também que estão estudando para o vestibular de medicina estão passando, né, quem está continuando estudando, é esse auto-julgamento, essa autocobrança. Você não precisa que ninguém te cobre, porque você sabe o que está passando, né? Você entende por que você não foi bem. Por mais que a gente não queira citar, né, falar para terceiros, não foi bem por conta disso, lá no fundo a gente sabe o que aconteceu e a gente sabe onde a gente deve melhorar. E a questão mental é muito triste, né? Eu procurei ajuda, inclusive, em relação à minha ansiedade, a crises de pânico que surgiram, de depressão. Eu procurei ajuda e consegui equilibrar. Obviamente, né, que não cessou por completo, porque eu estava numa rotina bastante cansativa, e é cansativa. Mas eu sabia que o momento ia acabar, que eu ia passar e que todo esse sofrimento seria esquecido e está sendo. Todos os anos. Eu já pensei em desistir em todos os anos, de verdade, porque eu pensava, será que isso é pra mim? Será que eu não tô tentando o curso errado? Não. Só que eu pensava em desistir, eu pensava em outro curso e eu não achava outro curso que eu queria fazer. Então eu percebi que, se eu desistir, eu vou ficar sem fazer nada, porque o meu sonho é ser médico. Então eu preciso continuar. E eu acredito que todos os estudantes que estão passando por esse momento, eles pensam em desistir. Se não diariamente, uma vez na semana, porque é muito complicado, é um curso muito concorrido, é o curso mais concorrido em nível de vestibular que tem no Brasil. Então eu acredito que isso seja comum, né? Não deve ser normalizado, né? Toda essa complexidade, mas espera-se que muitas pessoas pensem em fazer isso. Só que eu digo para as pessoas não fazerem, porque olha isso, eu fiquei 5 anos estudando e eu passei. Se eu tivesse desistido lá no primeiro ano, eu não seria médica, eu não teria essa possibilidade, né, de ser médica agora. E eu lembro que eu tava no banheiro de um shopping, e aí eu tava lavando minhas mãos, né, tudo mais, e eu vi a nota e eu comecei a chorar, porque eu tava travando pra sair. Quando eu saí, eu já comecei a chorar, porque eu percebi que ia dar pra passar esse ano. E a questão do SISU, eu joguei minha nota já no primeiro dia e eu consegui estar a minha nota dava para estar na lista de várias universidades, então eu já fiquei bastante animada, mas com o decorrer do andar do SISU, a gente percebe, né, que tem as primeiras parciais que mudam bastante as notas, mas na última parcial eu vi que minha nota ainda dava para várias universidades, então eu falei, eu vou passar em alguma. Sabe? E eu passei em duas, a minha nota deu para duas, deu para a UESC, que foi minha primeira opção de curso, e deu para a UFAC, que no caso foi considerada, né, porque eu já tinha passado na UESC, mas a minha nota deu. Eu sabia que ia dar porque quando eu vi minhas notas, sabe, já deu um tchan de que você vai passar esse ano, e eu já sabia que eu ia passar. As comemorações da minha aprovação foram únicas, porque não é só o vestibulando que vive aquele momento do vestibular, né, de preparação. A família, as pessoas ao redor deles também vivem. Então eu sinto que foi uma comemoração pessoal minha e também familiar e das pessoas que estavam ao meu redor acompanhando aquela luta diária que eu vivi durante 5 anos. Então foi muito importante. Minha família ficou muito feliz, aliviada, né? Eu acho que a palavra que o sentimento que eu tive foi de alívio. Deu certo, não vou precisar ficar mais um ano estudando os mesmos conteúdos, né? Treinando as mesmas coisas que eu treinava. Então, foi uma sensação de alívio, de felicidade e de uma sensação de poder proporcionar para essas pessoas que estiveram naqueles anos, né, sofridos do meu lado, proporcionar essa alegria também. Então eu falo que não existe prazo para passar em medicina. Você vai passar no tempo que você conseguir passar. Eu demorei para passar em medicina desde o meu primeiro Enem até hoje, 7 anos.
pra valer, depois que eu terminei o ensino médio, foram 5 anos pra eu passar em medicina. Não, eu não passei no meu 3º ano, mas eu passei no meu 5º ano, entendeu? E eu não desisti. Então você não tem que desistir porque, já tá muito tempo fazendo cursinho, eu tô me sentindo velho, ultrapassado, meus amigos, meus familiares estão seguindo a vida deles, estão, sabe, comprando casa, tendo filhos e arrumando outro emprego e você aí estudando. Não se compare, não vale a pena. Vale a pena você se comparar consigo mesmo. Comparar com quem você for, com a pessoa que você foi ontem, o desempenho que você teve ontem. Se compare a isso, sabe? Pra você poder evoluir. E não com a vida alheia, porque só vai te atrapalhar. E não desistam, porque medicina é uma carreira, sabe, humana. Humana é a palavra. É muito boa, tanto financeiramente, que muitas pessoas sabem, mas também profissionalmente e pro seu coração. A área da saúde em geral, sabe? Então, se você quer ser médico porque você quer, porque é o seu sonho, então não desista, porque não vale a pena você fazer outro curso só para suprir uma vaga na universidade. E essa vaga vai te tornar um profissional infeliz, que daqui talvez 10, 15, 20 anos vai olhar para trás e vai ter vergonha da própria história, sabe? É melhor você sofrer esses anos, né? Não é fácil, do que você passar a vida inteira arrependido de uma decisão que você tomou de forma precipitada por ter medo de persistir, ter medo de desapontar o que as pessoas pensam sobre você. Não importa o que elas pensam, sabe? Importa o que você vai fazer com a sua vida e com o seu sonho.